A gente retransmitiu aí o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, e vamos buscar fazer o mesmo na próxima quinta-feira, dia 12, quando será retomado o julgamento com o voto dos demais ministros. Esperamos nós que haja lá pelo menos um debate no sentido de aprofundar isso tudo, né? E aí o seguinte, se houver eventualmente a cassação do SAFE, que diante do voto do relator eu começo a duvidar, né, achar que é muito difícil que isso ocorra, tem também consequências isso, né? Talvez a consequência mais provável seja a eleição que a eleição desse processo seja nas eleições de outubro desse ano, em que já serão eleitos presidente da República, governador, 2 senadores, deputados estaduais e deputados federais. Também lá, em vez de 2 senadores, se tenha a votação para eleger 3 senadores, né? Um para completar esse período de mandato do Jorge Seif. Outra possibilidade, que é o que a coligação Bora Trabalhar, que tinha o ex-governador Raimundo Colombo como candidato, é de que o Raimundo Colombo, segundo colocado, assumisse aí a vaga, né? Aliás, é uma vergonha para Santa Catarina, né? Ter aí tantas candidaturas que têm uma história política, e o Raimundo Colombo, que foi o segundo colocado, digamos assim, né, é de direita, mas eu diria que é uma direita democrática, né? Teve posições importantes, foi alguém, por exemplo, que não entrou de cabeça no impeachment da Dilma, foi alguém que, por exemplo, em 2014 apoiou a presidenta Dilma aqui no estado de Santa Catarina, e que não embarcou na onda bolsonarista, tanto para a sua candidatura ao Senado em 2018, e acabou derrotado pelo Jorginho naquela eleição e pelo Esperidião Amin, também não entrou na onda bolsonarista em 2022. Quer dizer, a gente precisa diferenciar a direita golpista com viés fascista, com discurso fascista, com um discurso agressivo, um discurso que põe em xeque a democracia, e uma direita democrática, né? E nessa hora eu tenho clareza que é importante que, se for fazer uma escolha, que seja, né? Se chegar a esse momento, não tenho dúvida que eu prefiro uma direita democrática, com todas as divergências que se possa ter em relação a essa direita democrática, porque ela tem todos os seus vícios, ela tem todos os processos históricos, ela faz uma defesa do ponto de vista econômico que não é aquilo que o setor progressista defende, que é a inclusão social, né? Mas, enfim, mas é uma vergonha para Santa Catarina eleger uma figura como o Seif, que veio do Rio de Janeiro, que não tem identidade, que não conhece o Estado, e deixar, se for um olhar pela direita, de votar em figuras que, embora da direita, tenham uma postura democrática, e aí eu cito o Raimundo Colombo, que é a figura que, digamos, entrou com essa ação, né, a sua coligação, e que está reivindicando a possibilidade de assumir essa vaga. Sinceramente, eu ficaria feliz com esse resultado, porque eu acho que melhora o ambiente político no estado de Santa Catarina. Né? Agora, vejamos o que está acontecendo agora. Vem o Carluxo, também do Rio de Janeiro, a exemplo do Jorge Seif, tem o Carlos Bolsonaro para o estado de Santa Catarina, e é candidato, né? E pode, de fato, conseguir uma vaga por Santa Catarina sem ter relação com o Estado, sem conhecer o Estado, sem ter identidade com o Estado, sem ter serviço nenhum prestado ao Estado de Santa Catarina. Então, é uma vergonha para nós catarinenses. Acho que é preciso fazer um questionamento muito sério, ir para esse debate, colocar aí as candidaturas democráticas, do campo democrático, para fazer esse debate. Está colocado aí a possibilidade do Décio Lima, que foi ao segundo turno pelo Partido dos Trabalhadores na eleição passada, e que acabou derrotado pela onda bolsonarista que elegeu o Jorginho Melo, mas acho que é fundamental que a gente tenha um contraponto, uma figura tipo o Décio, né, que pudesse fazer esse enfrentamento, que pudesse representar Santa Catarina com valores democráticos e progressistas. Né? Então, é fundamental que se faça esse debate, tem todo um debate em torno da constituição de uma chapa em Santa Catarina, que pode envolver setores aí do campo, inclusive de centro-direita, né, democrático no Estado, e que talvez a gente deva levar esse debate
né, com todas as contradições, mas levar esse debate e fazer esse debate de uma forma madura, responsável, para que Santa Catarina também diminua aí e que a gente possa chegar aí assim a 40% para o presidente Lula aqui no estado, quem sabe aí ficando empatado, né, com o setor de ultradireita aqui no estado, já que a direita também vai se dividir, né, e eventualmente até superando um pouco o setor da ultradireita aqui no estado, já que nós não teremos duas candidaturas, até agora não estão colocadas duas candidaturas eu ouvi alguém comentando que é uma candidatura de ultradireita, direita radical, extrema-direita, que é o Jorginho Melo, e eu ouvi alguém citando que a candidatura do prefeito de Chapecó, né, o João Rodrigues, seria uma candidatura de centro-direita. O João Rodrigues nunca foi de centro-direita, ele é de extrema-direita antes do Jorginho, inclusive. Né? Vamos ter claro isso, porque pensar diferente é ilusão. João Rodrigues é de ultradireita e de extrema-direita muito antes do Jorginho. Né? Eu lembro que o Jorginho é uma figura muito oportunista no processo. Né? Tanto é que foi para a base do governo Dilma. Quando se elegeu deputado federal pelo PSDB, ele mudou, foi para o PL, porque o PL era a base de governo do governo Dilma e virou base durante boa parte do primeiro governo da presidenta Dilma. Porque é essa a história do Jorginho. Ele sempre está na canoa que tem poder. Né? Agora ele assumiu um traço de ultradireita, de extrema-direita, e certamente vai ficar por lá. Né? Dificilmente ele vai mudar esse comportamento, até porque não tem espaço político para isso. Esse é o espaço dele. Né? Mas, assim, o João Rodrigues, muito antes, já era de extrema-direita, atacava o Partido dos Trabalhadores, atacava os setores progressistas, os valores progressistas, de forma muito violenta. Né? Então, ninguém venha me falar que João Rodrigues é uma candidatura de centro-direita. Não é de centro-direita, não. É de extrema-direita, tão extrema quanto o Jorginho. Tão extrema quanto o Jorginho. Nenhum nem outro nos cabe aqui fazer qualquer tipo de assim, ó, mas esse é melhor ou pior que o outro. Assim, ó, são muito ruins. Do ponto de vista político e de posicionamento político, são muito ruins e não merecem nosso tempo para discutir. Eu respeito setores de centro-direita aqui do Estado, acho que a gente precisa dialogar, conversar. O governo do presidente Lula não é um governo é um governo progressista, mas que dialoga com setores de centro-direita, porque se não fizesse, inclusive dialoga com setores do centrão extremamente maléficos para esse país, né? Figuras como Arthur Lira, o atual presidente da Câmara, né? o Motinha, enfim, é um cenário bastante difícil que a gente precisa, acima de tudo, se organizar, se preparar enquanto partido político, enquanto setor progressista no estado de Santa Catarina, para apresentar um projeto, para apresentar aí uma disputa real, né, para aumentar os votos do presidente Lula aqui no estado, para ampliar nossa bancada de deputados federais, né, o Partido dos Trabalhadores, junto com o PCdoB e o PV, na última eleição, elegeram 2 deputados federais, e por não ter alcançado os 20% do quociente eleitoral, a Carla Aires, de Florianópolis, acabou não assumindo a bancada, teria que ter feito aí uns 10 mil votos a mais, ou a Giovana Mondardo, de Criciúma, do PCdoB, que também ficou um pouquinho atrás. Né? É necessário que se tenha uma grande chapa de deputados federais desses partidos para a gente eleger, não 3, como poderíamos ter elegido na última eleição, mas quem sabe 4 deputados federais aqui no estado por esse agrupamento político. Não é impossível, é possível, é preciso organização, o momento é outro, o presidente Lula deve crescer aqui no estado, né? E é fundamental que a gente construa esse caminho com responsabilidade, né? Da mesma forma, deputados estaduais que nós elegemos na eleição passada foram 4 deputados estaduais e perdemos a 5ª vaga também pelos 20% individual, né, que teve aí a Vanessa, o Paulo Écio, que ficaram aí a 3 mil e poucos votos de chegarem aos 20 mil votos nesse momento. Acho que agora o cenário está melhor, tem várias candidaturas que estão se colocando, que certamente passarão desse valor, desse valor de 20 mil votos, mas é possível a gente, inclusive, ampliar. Aí nós teríamos elegido, na última eleição, 5 deputados estaduais, né?
Então, ampliando um pouco, é possível disputar a sexta vaga e, quem sabe, a sétima vaga, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que há um setor muito conservador, não é conservador, conservador é um elogio para esse setor, é um setor retrógrado, um setor absolutamente de ultradireita, de extrema-direita, com valores fascistas, com discursos fascistas, com posicionamentos fascistas. Então, isso é extremamente grave, a gente precisa mudar esse cenário. Se a gente for ver do ponto de vista da Câmara dos Deputados Federais, olha, tem 2 deputados lá, os do Partido dos Trabalhadores, que tiveram posições permanentemente com valores democráticos. Os demais é difícil você tirar lá de um, né, que não tenha ido na onda do bolsonarismo, que não tenha assumido essa capa, que não tenha vestido essa capa do bolsonarismo, porque olham para o Estado e veem que tem um conservadorismo no Estado, e aí todos estão disputando dentro desse setor conservador, de ultra reacionário. Todos votam assim o tempo todo, né? E aí eu acho que Lula tem condições de colocar aqui, quem sabe, assim, não dá para votar no Lula. Esse debate a gente tem que estar colocando. Não dá para votar no Lula e não votar em gente que tenha compromisso fechado com o governo do Lula, para dar sustentação, para fazer as mudanças necessárias, para o governo não ficar tão refém no Congresso Nacional. Então é fundamental isso. E aí eu vou dizer, dos 16 deputados que estão lá, é 2. O resto não tira ninguém. Não tira ninguém. Todos entraram na onda da extrema-direita. Todos. Não é possível que a gente mantenha esse cenário, né? O Lula fez 30% na última eleição e deve fazer próximo de 40% nessa eleição. Olha, nós temos que tentar aproximar a votação do Lula das nossas bancadas federal e estadual. Da mesma forma no Estado, né? Aí no Estado já tem algumas exceções de outros partidos aí que têm umas posturas um tanto mais democráticas, da direita mais democrática. Tu tira figuras aí que eu acho que a gente precisa saber dialogar e tal. Mas do ponto de vista nacional, é muito ruim. É muito ruim. Então, assim, quem for votar no Lula na próxima eleição de outubro, precisa votar no Lula, precisa votar no governador que estiver apoiando o presidente Lula aqui no Estado, com condições de ganhar ou não, precisa votar nos senadores que apoiam o presidente Lula aqui no Estado, para a gente não deixar que o Senado se transforme em um bunker da extrema-direita. Então, nós precisamos, sim, conseguir pelo menos uma vaga. Eu vejo o nome do ex-presidente estadual do partido e presidente do SEBRAE, Décio Lima, como uma candidatura que tem essa possibilidade de beliscar uma dessas vagas, precisa de muito trabalho. Se de fato se confirmar o nome dele para o Senado, é isso que está apontado agora, né? Enfim. E para deputado federal é fundamental isso. Votar e organizar as chapas, né, as candidaturas, de forma a garantir a terceira e, se possível, a quarta vaga aqui no Estado. Nós já elegemos 5 deputados federais em Santa Catarina pelo Partido dos Trabalhadores. Não é absurdo trabalhar para chegar a 4. Não é absurdo. Tem possibilidade. Na última, nós não tivemos 3 por detalhes. Os votos foram suficientes para colocar 3. Teve um detalhe da regra que havia mudado recentemente, dos 20% do voto individual, né, que, infelizmente, tirou uma vaga estadual e uma vaga federal do Partido dos Trabalhadores. É necessário trabalhar para mudar essa realidade. Então, tem que ser voto de cima e embaixo. Presidente da República, governador, senadores, no caso, deputados federais, ou deputado ou deputada federal, porque é apenas um voto, para senador vota em 2, né? Mas para deputado é um voto apenas, deputado federal e deputado estadual, para a gente ampliar e ter força para fazer a disputa real, né? A gente está vendo o quanto é difícil para o presidente Lula tocar o governo, fazer mudanças, e olha que fez muita coisa, né? Mas sem ter uma base forte no Congresso Nacional, ficando refém, tendo votações lá que o governo perde por 380 votos, em votações absurdas, votações que era para ajudar o crime organizado nesse país, né? Então, é lamentável. Nós temos que fazer esse enfrentamento e isso é fundamental. Obrigado por nos acompanhar, curta, comente, compartilhe essa nossa transmissão, se inscreva no canal,